né? Mas essa industrialização, ela foi possível devido à política que foi feita lá na Revolução Chinesa, lá no governo, né, do Mao Tse-tung. Isso que foi interessante. E esse interesse econômico, né, esse interesse econômico, essa forma, né, econômica que nós estávamos tendo, estava abrindo principalmente o mercado, estava abrindo precedentes. E esses mercados, querendo ou não, ele tava tentando interagir com a forma de capacidade que nós estávamos tendo mundial. Porque entende, galera? A China teve, né, cara, para entrar nesse mercado que ela está hoje, pô, ela teve que rebolar, entendeu? Literalmente ela teve que rebolar. Por que eu falo isso para vocês? Porque olha só, estuda um pouquinho da Revolução Chinesa para você ver. Cara, a China, antes do Mao Tse Tung, ela era capitalista. Você entendeu? Antes do Mao Tse Tung, você vai ver que a China tinha uma relação muito forte com o norte-americano. Só que o Mao Tse Tung era aquele cara o seguinte, que ele queria renovação, ele não gostava do mesmo do mesmo. Você entendeu? Sabe aquele mesmo do mesmo? Sempre você está fazendo a mesma coisa, rodando em círculo? Não, com ele a pegada era diferente. Com ele a chegada era diferente. Entendeu? Por que eu falo para você que com ele a chegada era diferente? Porque para ele seria 10 vezes mais cômodo continuar o governo do Chiang Kai-shek. Para ele seria 10 vezes mais fácil. Você entendeu? Tanto é que o revolucionário dessa história vai ser o Xiaoping, que vai assumir braço direito do Mao Tse Tung, como mostrou o documentário para vocês, e que vai assumir, velho, depois da morte do Mao. O Xiaoping, a única coisa que ele fez diferente do governo do Mao Tse Tung, entendeu? Foi tirar o setor primário das mãos do Estado, da centralização do Estado, e passar para a mão da população. Foi aonde eles começaram a fazer uma reforma agrária. O restante foi todo o governo do Mao Tse Tung. Porque o Mao Tse Tung, o mais difícil ele fez, né, cara? Que foi o caráter revolucionário da revolução. Esse foi o difícil. O que é um caráter revolucionário da revolução, Benegão? É sair do mesmo. É sair da zona de conforto. Você entendeu? É deixar de ser o mesmo do mesmo. Como assim deixar de ser o mesmo do mesmo? Em vez de eu continuar aqui sendo, né, cara, massacrado por esse capitalismo aqui, velho, né, eu vou abraçar outras fronteiras, eu vou buscar um socialismo mais direto. Foi aonde eu encostei na União Soviética. Só que o Mao Tse Tung, ele era tão fudidaço, gente, como eu falo para vocês, que ele era socialista e criticava o socialismo. Para ele, cara, o socialismo ele não pregava, né? Para ele, a União Soviética, que era o suprassumo do socialismo, não pregava o verdadeiro social. E aí, cara, o Mao Tse Tung se viu meio que seguro pela população, porque a população estava crescendo demais, e ele tinha que arrumar uma forma. Foi aonde, né, cara, vai nascer o socialismo de mercado, que é esse socialismo que nós temos hoje. Entendeu? O Chiang Kai-shek, ele foi importante, né? Ele foi importante para a história chinesa? Foi. Ele foi muito importante. Por quê? Porque ele foi o camarada que deu ponto de partida no desenvolvimento, no crescimento. Você entendeu? Só que o que acontece? Se o Kuomintang, que era o partido do Chiang Kai-shek, tivesse ganhado, hoje os Estados Unidos estaria fazendo com a China o que ele faz com nós, com o Brasil. Você entendeu? Deita e rola, pinta e borda, faz do jeito que quer. Agora, a China, ela não é inimiga dos Estados Unidos, mas também não é parceira. A China é o tipo de país que ela faz o seguinte, ela segura a formação econômica, entendeu? Ela faz uma questão controversa nessa política econômica, mas que em contrapartida faz com que esse processo ele esteja sempre o quê? Tendo um certo desenvolvimento, tendo uma política desenvolvimentista, certo? É interessante nós entendermos isso por quê? Porque quando a Revolução Chinesa, o caráter da Revolução ele começa, entendeu? A primeira coisa que o Mao Tse Tung fez foi passar para o lado socialista, depois vir para o socialismo de mercado, entendeu? O socialismo de mercado, gente, tinha dois ápices que eram importantes. Primeiro, a questão financeira, o dinheiro, porque, gente, o dinheiro é o dinheiro, velho. O dinheiro é o que há. Como é que você vai criar alguma coisa dentro do seu país sendo que você não tem condição financeira? Como é que você vai fazer um envolto de alguma coisa dentro do seu país sendo que a grana não tá acontecendo? Você entende a linha de raciocínio? Como é que é isso, velho? Como é que eu vou conseguir isso aí? Certo?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma ordem econômica, né? Eu vou criar uma política econômica, certo? Onde essa política econômica, querendo ou não, eu vou fazer com que essa necessidade da população tenha um desenvolvimento, tenha um crescimento. Até mesmo porque, ali na década de 70, 80, a China já responsabilizava por quase 4 Brasil, por mais de 800 milhões de pessoas. Você entendeu? Agora, se você quer entrar nesse auge, né, cara, de desenvolvimento, se você quer entrar nesse auge de aumentar a produção, você tem que ter tecnologia. Entendeu? Tecnologia é o seguinte, eu estava ali no 9º ano agora, falando para eles de terceira revolução industrial. Entendeu? É isso, velho. É você se adaptar às revoluções industriais. Mas para você se adaptar às revoluções industriais, você vai adaptar do dia para a noite? Não, você não vai adaptar do dia para a noite. Logicamente, você vai ter problemas. Problemas esses que precisam ser resolvidos. Só que resolver um problema, gente, do dia para a noite também não dá. Resolver um problema, né, cara, de uma hora para outra não vai. Então, você tem que ter um contexto, né? Você tem que ter uma formação. Tem que fazer valer uma informação. Por isso, né, cara, que ele criou esse grande salto para frente. O que foi esse grande salto para frente, gente? Olha o objetivo. Primeiro, nação desenvolvida, né? Ter um campo de uma política de uma nação desenvolvida. Mas pensa comigo aqui, velho. Como é que desenvolve uma população, uma república popular dessa? Com esse tanto de gente. Tanto é que eu falei para vocês que a China hoje é o país que tem o maior número de pessoas dentro da zona da pobreza, mas em contrapartida é o país que mais retira, certo? É o país que mais retira também da zona da pobreza. Então, primeiro, nação desenvolvida, depois, uma sociedade igualitária em tempo recorde, os objetivos. Você vai perguntar para mim, Benegão, deu certo essa fita aí, cara? Deu certo essa parada? A parada virou? A parada aconteceu? Cara, qualquer dúvida que você tiver, vai no chat lá, galera. Entendeu? Vamos lá. Aconteceu isso aí dessa sociedade igualitária, gente? Sociedade igualitária em tempo recorde, até hoje eles não conseguiram, hein? Porque quando fala em sociedade igualitária, fala da galera que tá vivendo o quê? Todo mundo por igual. Gente, dentro de uma sociedade, todo mundo viver por igual, isso é problema, hein? Isso é problema. Você entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Por que você acha que o Canadá incentiva a imigração? Por qual motivo você acha que o Canadá incentiva a imigração? Simples, véio. Porque lá no Canadá, né, 95% da galera, estou falando dos nativos, 95% da galera são ricos, né? São ricos, vive muito bem, obrigado, dentro do seu país. O analfabetismo entre eles é quase zero. Então, os caras são diferenciados. Só que o cara que tem uma condição financeira, a dondoca que tem condição financeira, o brother que tem condição financeira, ele não quer fazer os serviços mais difíceis. Você acha que ele quer lavar um carro, lavar um prato, cuidar do idoso, enfermo? Não quer, velho. O que ele faz? Ele incentiva a imigração para a imigração fazer serviço para ele. E para a imigração também é bom, velho. Por quê? Porque o cara vai para lá, você entendeu? Vai estar recebendo na moeda dos caras. Você entendeu? Uma moeda muito mais valorizada que a nossa, certo? Se o cara quiser receber em dólar, lá ele recebe, porque o dólar roda dentro do Canadá. Você entendeu? O peso canadense também é muito forte, então, velho, um abraço. Então, é difícil você ter essa base, tá? Uma sociedade igualitária em tempo recorde, não vai. Coletivação do campo, isso aconteceu, mas isso não aconteceu no governo do Mao. Isso veio acontecer no governo do Xiaoping. Porque o Xiaoping, ele era a favor dessa coletivização do campo. O que é coletivização do campo? Trabalhar no coletivo. Tirar das mãos do Estado e passar para a mão do agricultor. Certo? Isso é questão de coletivo do campo. Ah, Benegão, então o coletivo do campo é reforma agrária? Posso induzir isso como reforma agrária? Pode, pode. Mas a reforma agrária foi top? Foi assim? Não, não foi top 100%. Porque se fosse top 100%, o povo não estava migrando do campo para a cidade. Porque o povo vai migrar para a cidade. Ou você acha que êxodo rural foi somente aqui no Brasil? Está muito enganado, meu compadre. Êxodo rural aconteceu em todo lugar do planeta, essa movimentação do cara do campo para a cidade. E outra coisa, industrialização urbana. Ou você fica no campo, ou você fica na cidade. Gente, o campo chinês... Faz uma pesquisa aí para você ver, ué. Tem alunos que, quando eu mostro imagens de campo chinês, o cara fala assim, o que é isso aqui?
Que é um campo? Gente, nós temos um preconceito muito besta. Nós, brasileiros, temos, quando fala que o cara mora no campo, aí nós já pensa assim, nossa, que pobreza da desgraça, velho, Deus me livre. Não é assim, doido. Não é dessa maneira. Você entendeu? Não funciona desse jeito. Você está entendendo a linha de raciocínio? Então, traduzindo, qual que é a jogada, velho? O cara tem as dificuldades? Tem. Dá dor de cabeça? Opa! Dá dor de cabeça pra caramba, velho. Entendeu? Dá dor de cabeça. Mas o meio urbano também vai dar dor de cabeça. Por quê? Gente, cidade não é sonho dourado, não. Cidade é meio de sobrevivência. Agora, a China vai abrir a sua cidade por qual motivo? Por qual motivo que o meio urbano chinês ele vai... Cara, porque os Estados Unidos vai entrar com multinacionais. Isso já no governo do Mao Tse-tung. Aí a China vai passar a ser conhecida como um país e dois sistemas. Um país e dois sistemas. Beleza? Então, são as características. Esses são os objetivos. Objetivo é certeza? Não, não é certeza. Desses objetivos aqui, gente, o que eu posso falar para você que aconteceu, foi o coletivo no campo, a reforma agrária. Industrialização aconteceu também, desculpa, industrialização aconteceu muito. Só que o que acontece? O chinês, ele começou a trabalhar com a sua indústria, né? Ele começou a desenvolver a sua indústria. Entendeu a linha de raciocínio? Ele não estava trabalhando com a indústria, certo? Multinacional, não. Ele começou a trabalhar a sua industrialização, tá? Agora, sociedade igualitária, nação desenvolvida, eu posso falar que a China é um país desenvolvido? Não, não é desenvolvido. A China é um país o quê, galera? Emergente. Assim como o Brasil, tá? É um país emergente assim como nós. Beleza? Primeiro plano, aumento da área cultivável. Primeiro plano, só um minutinho, do grande salto para frente. O grande salto para frente é uma das características da Revolução Chinesa, feito pelo Mao. Esquece disso não, pelo Mao Tse-tung, tá? Vamos lá. Primeiro plano, aumento da área cultivável. As áreas que era muito pequena para a questão de cultivo, nós vamos... Por que você acha que eles estavam aumentando a área cultivável? Porque ele tem que abastecer a população interna e colocar para exportação. Assim você vai romper fronteiras. Gente, imagina você produzindo para... Dar um exemplo. Imagina você produzindo para 3 bilhões de pessoas. Por que 3 bilhões? Porque você tem que produzir para dentro do seu país e também para exportação, que é o que o chinês faz hoje e faz com muita qualidade. Faz com muita qualidade. Certo? Então, eu vou aumentar essa área cultivável. Eu vou desenvolver essa área cultivável, tá? Vou estarrecer essa área cultivável. Esse é o primeiro plano. Segundo plano, mais famoso, tá? Incentivo à industrialização em detrimento da agricultura. 20 milhões de mortes pela fome. Incentivo à industrialização em detrimento da agricultura. Sabe o que é isso? A China, numa jogada muito ambiciosa do Mao Tse-tung, ele deixou de fazer investimento, né, ali no setor primário e começou a trazer investimento para o setor secundário, entendeu? Essa foi a política de Mao Tse-tung. Só que aquele negócio, né? Essa política do Mao Tse-tung foi uma política... Ai, gente, foi mal, desculpa aí. Essa política do Mao Tse-tung, ela foi uma política de descenso, uma política de crescimento? Não. Por que ele parou de investir no setor primário? Porque ele viu a possibilidade de trazer desenvolvimento, né? De trazer desenvolvimento sem atingir a população, sem atingir a base da população. Entendeu? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o plano dentro desse incentivo. Só que o tiro foi pela culatra. Por quê? Porque a indústria demora muito a desenvolver e a agricultura teve uma queda. Certo? Imagina 20 milhões de mortes, 20 milhões de pessoas morrendo de fome, inanição. Cara, morrer de fome? Você tá louco, velho. Aí não. Mas mesmo com esse plano ainda era permitido produtos do capitalismo? Era, Yasmin. Era. Até mesmo porque o Mao Tse-tung, ele viu o seguinte, Yasmin, que não adiantava você ficar somente relacionado, né? Somente relacionado à União Soviética, porque ele está vendo que a União Soviética não está dando camisa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar um segmento, ele vai criar uma formação, onde ele está vendo o seguinte, ou eu vou para o lado capitalista e crio esse socialismo de mercado, ou vai me dar problema. Ou vai me dar dor de cabeça. Entendeu? Então,
O capitalismo, ele entrou, mas ele entrou assim, pianinho dentro da China. Você entendeu? Por que ele entrou pianinho dentro da China? Porque ele sabia o seguinte, principalmente os Estados Unidos sabia o seguinte, que era um país muito forte, você entendeu? Que era um país, né, cara, que tinha uma economia que estava centralizando, mas que em contrapartida tinha problemas. Tinha problemas. Olha o tamanho desse problema aqui. 20 milhões de mortes pela fome. Cara, você tá louco aí. Você entendeu? Você tá doido. É gente demais. É gente demais. Você entendeu? Então, o que nós vamos pensar? Né? O que nós vamos pensar? Opa, vamos parar de investir então, né? Vamos parar de investir então na indústria e vamos voltar novamente a investir na agricultura. O Mao Tse Tung não fez isso. Por quê? Porque o Mao Tse Tung era aquele cara seguinte, velho. Vou investir e é isso mesmo. Você entendeu? Vou fazer um investimento e é isso mesmo. Pronto, acabou. Você entendeu? É o detrimento. É a formação que você tem. Isso é política econômica. Isso é formação econômica. Todo o processo, ele tem uma relação. E essa relação está ligada principalmente aos planos, tá? Então vamos passar de novo, para não ter problema. Porque eu tenho certeza, esses caras, todo vestibular, os caras perguntam alguma coisa sobre a China, e esse salto adiante aí é uma das, que eles gostam de trabalhar demais essa formação, beleza? Objetivo, nação desenvolvida, sociedade igualitária, coletivação no campo, indústria urbanizada, certo? Aí você vai lembrar do Êxodo. Primeiro plano, aumentar a área cultivável, certo? Devido à coletivação no campo, reforma agrária. E o segundo plano, mais famoso, incentivo à industrialização, Êxodo, galera sai do campo, chega na cidade, em detrimento da agricultura. 20 milhões de mortes, tiro sai pela culatra, entendeu? Tiro sai pela culatra. Mas a vida é isso, velho. O país é isso, tem que arriscar. Porque se você não arriscar, você vira um país de terceiro mundo, um subdesenvolvido. E aí, como é que você vai fazer? Como é que você vai criar? Como é que você vai desenvolver alguma coisa? Não desenvolve. Vai dar dor de cabeça para os outros. Entendeu? Tem alguma pergunta? Sobre o grande salto adiante? Quer falar alguma coisa? Sobre o grande salto adiante? Ou tá tudo certo? Então, bora. Só um minutinho. Então, esse grande salto adiante, né? Esse grande salto adiante fez com que os processos econômicos eles viessem a ganhar tamanho, desenvolver dentro da China, certo? E aí o que vai acontecer? Vai entrar uma segunda parte, certo? Vai ter um desenvolvimento aqui para você ver. Depois do grande salto adiante. Aqui, ó, os senhores. Depois do grande salto adiante. Depois de endossar, tá? O sistema capitalista. 1960, China e Estados Unidos vão romper relações. Tá? Primeiro, os soviéticos queriam interferir dentro do governo chinês, coisa que não foi aceita. Dinheiro e tecnologia era para a produção de bomba atômica. Então, em vez de você fazer um investimento na questão populacional, na base, no respeito populacional, não, o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos fazer com que esse processo tenha, né, cara, tenha principalmente um dinheiro voltado para a produção de bomba atômica. Por que a União Soviética queria produzir uma bomba atômica em 1960, galera? Ah, Benegão, por causa da Guerra Fria. É, por causa da Guerra Fria. E porque os Estados Unidos tinham. Entendeu? Aí ela queria ficar do mesmo tamanho, né, cara, que os norte-americanos e fazer uma bomba atômica também. Segura, neguinho. Não, segura. As coisas não andam desse jeito, não. Vai devagar com a dor que santa é de barro. Você entendeu? As coisas não andam dessa forma. Então, o que nós vamos fazer? Né? Ter uma questão de produção dentro de bomba atômica e interferir diretamente dentro do governo chinês. Não aconteceu. Então, vamos romper relações. Certo? Rompe relação com a China e aí o único parceiro direto que a União Soviética vai ter é quem? Cuba, que está no quintal dos Estados Unidos. Aí eu acho que aí se explica porque que a União Soviética acabou em 91. Você entendeu? Aí se explica. E o chinês rompendo, né, cara, com a União Soviética, fica mais fácil dele transitar, certo? Dele transitar, tá? Para o lado norte-americano. E foi isso que aconteceu.
Beleza? Olha as cenas cotidianas da Revolução Industrial. Galera, camarada que fosse contra a revolução cultural dentro da China, certo? Que está relacionado diretamente com a revolução feita pelo Mao Tse Tung, sofria isso aí, ó. A galera tinha que ser a favor, velho. Tem esse negócio não, entendeu? Os contra culturais que fossem contra a revolução, nós ia estourar eles na cacetada. É que nem lá na Rússia. Você não viu aquele camarada que vive, aquele jornalista que vive falando do governo do Putin? Ah, os caras envenenou ele. O cara tem entre a vida e a morte. Então, tem várias maneiras para mim te matar, velho. Certo? Não cai para dentro, não, que a briga não é boa para você. Olha só. Olha a revolução cultural, transformação política e social, líder Mao Tse Tung, China fugindo do modelo soviético do comunismo, falido, burocrata e mordomias. Tá? Isso, o Mao Tse Tung ele falou, que o modelo soviético do comunismo era falido, burocrata e cheio de mordomias, que era sempre a União Soviética. Objetivo, corrigir os rumos da política do PCC. PCC você lembra, né? É o Partido Comunista Chinês. Substituir seus sucessores por líderes mais afinados com o Mao, tirar os caras que não é a favor do Mao Tse Tung e colocar gente que é a favor dele, pessoas mais afinadas com a política do Mao, assegurar experiência revolucionária à juventude chinesa, incluir essa galera e qualificar a mão de obra deles, tornar menos elitista o sistema educacional e a cultura, saúde, traduzindo, educação, cultura e saúde para o povo, não somente para a elite, investimento em saúde, educação em saúde e produção na agropecuária. Traduzindo, ele estava querendo fazer uma outra China, né? E assim, conseguiu 100%? Não, 100% não. Mas, de uma forma ou de outra, teve, né, cara, um processo desenvolvimentista massa nessa jogada. Tanto é que dá uma olhada na China hoje. Hoje ela luta para ser a maior economia do planeta. Gente, o documentário que nós passamos, que eu passei para vocês, ele fala o seguinte. O documentário ele fala o seguinte. O Mao Tse Tung, ele tem uma história muito forte. Só que o Xiaoping, que era o brother do Mao Tse Tung que veio à frente, foi ele o responsável em fazer a abertura econômica. Mas essa abertura econômica ela já acontecia no governo do Mao. Ele já vinha no governo do Mao. Certo? Então você cria, né, cara, uma produção. Apoio, Guarda Vermelha, unidade paramilitar organizada pelo PCC, jovens estudantes igual a vocês. Certo? Educados para odiar a velha sociedade. Esse era o regime do Mao Tse Tung. Você vai odiar o que foi feito no governo do Chiang Kai-shek. Certo? Amar o partido e principalmente o presidente. Então, traduzindo, você tem que amar, de uma forma ou de outra, nosso amigo Mao Tse Tung. Certo? Você tem que caracterizar essa política do Mao Tse Tung. Aqui, o Richard Nixon, né, que era presidente dos Estados Unidos, indo até a China para fechar negócio. Tá? Objetivo, convidar a China para participar do Conselho de Segurança da ONU, que era uma maneira de aproximar a China do sistema capitalista, neutralizar a influência da União Soviética na Ásia. Não era só na China, era no continente asiático, certo? Coisa conseguiu? Não, não conseguiu. Que a União Soviética acabou, virou Rússia, né? Virou CEI para depois virar Rússia. A Rússia até hoje, ela tem uma formação muito forte, entendeu? Dentro da Ásia, tá? Você vai ver que o Vladimir Putin é um país euroasiático, onde você vai ver que muitos países, querendo ou não, conseguem, né, cara, ainda sobreviver com a força da Rússia. Mao Tse Tung morre em 1976, certo? E aí quem assume é o Deng Xiaoping. Deng Xiaoping é esse que eu vou discutir com vocês na próxima aula, certo? Na próxima aula nós vamos falar desse Deng Xiaoping, que é o cara da revolução, você entendeu? É o cara revolucionário que fez com que essa revolução ela acontecesse e que tivesse, né, cara, principalmente o desenvolvimento, beleza? Então eu vou parar na imagem do nosso amigo Deng Xiaoping. Beleza, galera? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar algo? Quer gritar? Quer falar alguma coisa? Como é que tá os esquemas aí? Como é que tá o esquema aí? Vamos lembrar o seguinte. Vamos lembrar o seguinte, olha só. Deixa eu escrever um negocinho para vocês aqui. Deixa eu escrever um negocinho rapidinho para vocês, que falta um minutinho, falta alguns minutos ainda para finalizar, tá? O que é importante para nós aqui?
que é importante para nós aqui, que o vestibular ele pede demais? Revolução Chinesa, tá? Grande salto adiante, rompimento da China com a URSS e aproximação com os Estados Unidos, que eu vou falar na próxima aula. Não, só fake, morreu não. Conversa fiada. Não morreu nada, Yasmin. Tá doido? Porque cara lá tem 200 vidas. Entrando nessa onda. Yasmin, toda vez que você pegar uma notícia dessa, vai por mim. Você entra. Tem 3 sites que se noticiar, você pode confiar. Noticiou, pode confiar. Terra, UOL, Globo.com. Os 3 sites. Noticiou, aí não é fake news. Vai por mim. Entendeu? Agora esses outros aí, pode sair fora. Tá bom? Lindos, e aí? Quer fazer alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Tudo certo? Então, beleza. Galera, um beijão no fundo do seu coração aí. Fica na paz. Semana que vem nós estamos juntos de novo, certo? E estamos colados, beleza? Beijão no coração de vocês aí. Obrigado pela atenção. Até mais.